Ninguém pode sentar aqui, tá? Senão vai para o inferno. Está reservado só para os santos dos últimos dias, né? Nada, filho, tá bom. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a adoração na nova aliança. Esse é um assunto muito importante na Bíblia. Eu entendo que depois do assunto da pessoa de Cristo, o culto a Deus é o segundo tema mais importante da Bíblia. Porque trata da nossa adoração, especificamente a Ele. E bênçãos e maldições estão diretamente relacionadas com o culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nós precisamos fazer uma divisão muito clara na Bíblia sobre culto. O culto antes de Cristo e o culto depois de Cristo. O pessoal empolgado vai lá para Jerusalém e traz umas arcas da aliança, né? Traz um chofar, traz uns negócios assim, e usa isso dentro do culto hoje, que é chamado culto o quê? Da nova aliança, culto cristão, que não tem nada a ver. O culto do Antigo Testamento, ele é simplesmente uma sombra, ou um tipo do culto que vai ser realizado por Cristo. É completamente diferente. E nós temos que ter essa diferença. Tá certo? Nós temos que compreender isso. E Jesus vai nos dar aqui no Evangelho de João, capítulo 4, alguns princípios que nós vamos desenvolver no Novo Testamento. Nós gravamos essa semana um curso sobre esse assunto. São 4 aulas que você poderá assistir, aulas de 15 minutos, que você não aguenta mais do que isso. E essa apostila completa sobre adoração agradável a Deus. Certo? É um curso que está na nossa EAD. É isso mesmo o nome? É. Está lá disponível para você fazer esse curso. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o quê? O Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Versículo 24, vamos juntos? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para a gente entender o contexto aqui, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram uma mistura racial de judeus e gentios. Quando houve a invasão em 722 do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, o povo do Reino Norte, das 10 tribos, foi levado cativo. E o rei da Síria trouxe pessoas de todas as nações, e essas pessoas se misturaram com o povo judeu. Então, os samaritanos eram o judeu misturado, o judeu misto. E eles, diferentemente do reino de Judá, do reino sul, eles desenvolveram o seu próprio culto. Então, se em Jerusalém tinha o sumo sacerdote, o templo, o culto, lá em Samaria também existia tudo isso. Existia o templo lá em Samaria, existia o sumo sacerdote samaritano, eles tinham lá o culto, a estrutura ritual de culto deles lá. Por isso que essa mulher, conversando com Jesus, ela reconhece que ele é profeta, e ela vai fazer a pergunta no versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve o quê? Adorar. Então, os judeus dizem em Jerusalém,
Os samaritanos não dizem, é lá em Samaria, no monte. Jesus diz assim, mulher, pode escrever que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o quê? O Pai. Aí ele vai, veja bem no versículo 23. Lê comigo aí. Mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Por que já chegou a hora? Porque Jesus veio. Então, a partir de Jesus, muda completamente o quê? A forma de adoração. Por quê? Vamos entender isso. Vamos entender isso, porque isso é muito importante. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Vamos entender isso aqui. Vamos entender, a partir do versículo 11, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que ele, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Aí vem para o quê? Servirmos ao Deus. Essa palavra servirmos, a palavra adorarmos, prestarmos culto ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. E aqui eu quero que você entenda, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. O tabernáculo era um tipo de Cristo. Todos os objetos do tabernáculo apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, e se você ler lá em Levítico, capítulo de 1 a 7, você vai ver todos os tipos de sacrifícios. Eram sacrifícios cruentos. Todos eles apontavam para Cristo. E o que esses sacrifícios eles ensinavam? Eles ensinavam o seguinte: sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Então, quando Cristo vem como Cordeiro de Deus e vai à cruz e morre, ele oferece um sacrifício perfeito e um sacrifício definitivo. E através desse sacrifício, ele muda completamente a forma de adoração. Porque agora os sacerdotes, que era uma casta da tribo de Levi do Antigo Testamento, deixa de ser uma tribo e todo crente agora é um sacerdote do Deus vivo. A adoração não é mais através de sacrifícios cruentos. O sacrifício agora é em espírito e em verdade. Então muda completamente. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes a gente está adorando a Deus hoje e trazendo para dentro do culto hoje coisas que estão completamente alheias ao culto cristão. Vamos ver, por favor. E eu coloquei aqui, Jesus Cristo veio. Ele é a base da nova aliança. Quais foram as mudanças na adoração? Primeiro, Jesus Cristo é o único, perfeito e eterno sumo sacerdote de Deus. Então hoje, você canta em nome de Jesus, você ora em nome de Jesus, você prega em nome de Jesus. Jesus, ele é o mediador do nosso culto. Não é mais o sacerdote do Antigo Testamento.
nós só podemos entrar na presença de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Está difícil de entender? Então nós não temos mais, sacrifício. A Igreja Católica, ainda, por causa do seu sistema de culto, de manipulação, ele colocou o vigário local como aquele que intermedia. Certo? Então quem é católico aqui sabe. Eu sou de origem católica. Então o culto, o culto é uma repetição, a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Por isso que todo mundo adora voltando para o altar, não pode dar as costas para o altar, até o padre. Certo? Então, quando se fala em missa, é como se a gente estivesse repetindo o sacrifício de Jesus Cristo. A Santa Ceia, a hóstia, põe na língua, você não pode mastigar, porque houve o que? A transubstanciação. Segundo eles, o padre que não é mais besta, ele toma o vinho e dá só a hóstia para a gente. E não pode morder. Quem fez a primeira comunhão, você ia na fila, o padre colocava o quê? Aqui na língua, não é assim? E aí, você não confessava os seus pecados a Cristo. Tinha a confissão auricular, onde você entrava no confessionário, confessava os seus pecados para o padre, e o padre dava a penitência. 20 Pai Nosso e 300 Ave Maria. E você saía dali para cumprir o quê? A penitência. É desse jeito. Até hoje. Só que, de acordo com Jesus, não é assim. Nós vamos confessar os nossos pecados para quem? Para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é. Porque você não precisa mais de um intermediário, você agora é o sacerdote. Vamos ver isso aqui? Vamos pegar um texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos ler juntos? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos redimiu e nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Então acabou com aquele negócio de levita. Às vezes aqui na igreja, o cara que toca, eu sou levita. Não, você pode até levitar, mas levita você não é. Todos nós agora somos o quê? Sacerdotes. Todos nós. E todos nós temos acesso direto com Deus através da mediação de Jesus Cristo. Então você não precisa de padre, de pastor, ninguém. Você tem acesso a Deus. E é muito importante a gente entender isso, porque Jesus Cristo, Ele é o eterno sumo sacerdote. Jesus Cristo realizou o único, definitivo, perfeito, eficaz sacrifício para tirar os pecados do seu povo. Ele põe fim a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros do Antigo Testamento não tiravam o pecado, encobriam o pecado, de tal maneira que todo ano, no Yom Kippur, tinha que fazer o quê? Repetir a cerimônia do dia da expiação. O sacerdote anualmente tinha que entrar no Santo dos Santos para derramar o sangue do cordeiro na tampa do elastério. Mas Jesus Cristo, então, resolve isso definitivamente para nós. Voltando lá para o texto de João, capítulo 4. Nós vamos aprender algumas lições. Eu escrevi aqui um negócio, depois a gente... Jesus Cristo é o cumprimento de toda a lei cerimonial. Ele é o tabernáculo, lembra disso? João 1,14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus.
Ele é o novo mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Ele. Você não precisa de padre, você não precisa de igreja, você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. Tá certo? Vamos lá. João capítulo 4. Essa adoração em espírito e verdade não tem mais lugar santo. Veja aí no versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus diz assim, mulher, é o seguinte, pode escrever que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, o quê? Adorareis o Pai. Então acabou com aquele negócio de lugar, o quê? Sagrado para você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Jonas orou na barriga de um peixe, não foi isso? Você pode adorar. O lugar sagrado agora não é o templo. Claro que quando você constrói um auditório desse, você consagra a Deus para o uso exclusivo de culto. Mas o culto não se fundamenta mais no lugar. O culto é o povo de Deus o quê? Reunido. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa savana africana, pode ser num templo suntuoso, pode ser num auditório de shopping, onde o povo de Deus reúne, ali é o lugar. Por quê? Porque Deus não habita mais em templo feito por mãos humanos. Onde é que Deus habita agora? No crente. Eu e você, nós somos agora santuários do Espírito Santo. Então, às vezes, você ora no metrô, né? Você sai de casa às 5 horas da manhã, aí pega aquele devocionáriozinho, um pão diário, não sei o quê, e vai no metrô ali, ó, fazendo sua devocional. Você está ligado com Deus ali. Certo? Você está no Wi-Fi celestial. Conversando com Deus. Então não tem como você desconectar com Deus a partir do momento que você está conectado por meio de Jesus Cristo. Você tem acesso à presença de Deus. Outra coisa que Jesus coloca aqui, que é muito importante a gente entender, é que a adoração na nova aliança abre mão dos lugares sagrados, mas a adoração na nova aliança, ela se fundamenta no conhecimento. Ele diz assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Preste atenção que isso é muito importante. A Bíblia fala que todo ser que respira, louve o quê? Ao Senhor. Mas todo ser que respira, cada um segundo a sua espécie. Então as plantas, elas respiram ou não? Respiram. O processo da fotossíntese, elas respiram. Elas louvam a Deus. Então você ouve aí, vê as flores, os campos, né? Louvam a Deus. Os animais também. Os monstros marinhos, os quadrúpedes, os répteis, os peixes. Todo ser que respira o quê? Louva ao Senhor. Só que nós respiramos, mas nós somos criados à imagem e à semelhança o quê? De Deus. A única espécie que cultua a Deus de forma racional, de forma pessoal, é o ser humano. Por isso que a essência da adoração cristã é amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Dr. Russell Shedd escreveu um livro sobre a adoração cristã e diz, a essência da adoração cristã é o amor. Nós adoramos a Deus porque amamos a Deus. Mas nós amamos a Deus porque nós o quê? O conhecemos. Esse é um ponto importante. Porque quando nós adoramos o que nós não conhecemos, isso se chama o quê? Superstição. Superstição. Você adora o que você não conhece? Mas Deus se revela a nós, através das Escrituras, para que a nossa adoração seja uma adoração o quê? Racional, inteligente. Então culto tem que ter começo, meio e quê? E fim. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Veja, isso é ensinado em toda a Bíblia. Vamos lá para o Salmo 100. Vamos pegar do Antigo Testamento. Salmo 100. Porque esse princípio, ele perpassa todo o conceito da adoração.
Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Vamos ler juntos aí, versículo 3? Então preste atenção, quando você for celebrar o Senhor com júbilo, quando você for se apresentar diante dele com cânticos, quando você for servir, adorar o Senhor com alegria, você precisa saber quem é Deus. Saber que o Senhor é Deus. E você o que é? É homem. Nós temos que saber quem nós estamos adorando. E aí ele vai colocar que nós devemos saber quem é Deus e nós devemos saber quem nós somos. Nós somos o quê? Ovelhas do seu pastoreio. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Salmo 115, por favor. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: de onde está o Deus deles? Aí a resposta vem clara: no céu está o nosso Deus e tudo faz como? Ou seja, nós adoramos um Deus que é soberano, que é onipotente. Agora veja no versículo 8, o que diz lá. Começa do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Aí o que diz assim? Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quanto o quê? Ou seja, quando você adora uma imagem de escultura, a sua adoração é uma adoração o quê? Inútil. Inútil. Agora, quando você adora a Deus, o Deus verdadeiro, você está tendo uma relação de reciprocidade com quem tem olhos e vê, com quem tem boca e fala, com quem tem mão e apalpa. Deu para entender? Ou seja, a nossa adoração determina aquilo que nós somos. Então, se você e eu, nós somos em Cristo Jesus sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Com verdadeiro o quê? Adoração. Vocês estão me entendendo ou está muito chato? Dá para ir? Se quiser, a gente para e vamos tomar café lá embaixo, na maquininha. Vamos lá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. O salmista convoca o povo de Deus para adoração, dizendo que foi Ele que nos fez, Ele é o Criador, dele somos em Cristo Jesus, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Quando conhecemos quem é Deus, aquilo que Ele faz, somos motivados a adorá-lo. Lembra de Paulo, em Atos 17, 23? Ele diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, ou seja, essa superstição que vocês têm, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí Paulo vai descrever quem é Deus. Porque eles estavam adorando ao Deus o quê? Desconhecido. Isso é superstição. Segundo lugar, vem uma palavra aí que eu acho maravilhosa. Terceiro lugar, João 4. Então, a verdadeira adoração, a adoração agora, ela não se restringe ao espaço, nem a ritual nenhum. Essa adoração, ela se fundamenta no conhecimento. Mas essa adoração também, ela agora é em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Preste atenção. A verdadeira adoração inaugurada por Jesus Cristo, ela é em espírito e em verdade. Antigamente, antes de Jesus, ela era ritualística e ela era o quê? Cerimonial. Agora não. Não é cumprir um rito.
agora tem que ter adoração em espírito e em verdade. O que é que significa isso? Em espírito. Deus é o quê? É espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em... Então veja bem, se Deus é um ser espiritual, aqueles que adoram a Deus também vão adorá-lo em espírito. Cachorro tem espírito? Macaco tem espírito? Só o homem. Então a nossa adoração, ela é que completamente diferente da adoração das outras o quê? Espécies. Cristo não é o mediador da adoração do macaco. Porque o macaco adora pelo seu instinto. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras sem linguagem, sem fala. Ouve-se a sua voz. Aí tem o sol, que como um noivo sai do seu tálamo a percorrer o seu caminho. Isso é a natureza, o quê? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Agora nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Em espírito, significa que a adoração é interna e do coração. Não se prende mais a lugares sagrados, pois a partir de agora, o crente é o santuário de Deus. Abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versos 19 a 20. Presta atenção. O que diz aí? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus, o quê? No vosso corpo. Qual é a geografia da adoração agora? Nós. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, em consagração a Deus. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Então, assim como aquele animal, ele era sacrificado vivo, nós, hoje, devemos consagrar nossa vida, o nosso corpo, em adoração a Deus. Deu para entender? Então o espaço, a geografia da adoração, sou eu e você. Tá bom? Em espírito. Em espírito. A adoração é interna, do coração. A adoração é simples. Não se prende mais aos rituais da lei cerimonial. A adoração, ela é reverente. Por quê? Porque nós devemos adorar a Deus com santo temor e com reverência. A adoração é no Espírito Santo. Ninguém pode ajudar sem a ajuda do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Acharam aí? Versículo 3, vamos ler juntos? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos o quê? Então, eu e você, nós somos seres o quê? Espirituais. O Espírito Santo, ele habita em nós e é esse Espírito Santo que vai produzir no meu espírito humano essa adoração a Deus. É uma adoração o quê? Necessariamente espiritual, essencialmente espiritual. Então, tem muita gente que quer fazer um monte de apoteose para impactar Deus. Deus habita no meio dos louvores. Deus é o Deus de toda glória. Não adianta você contratar Joãozinho 30 para fazer uma apoteose, para impactar Deus.
Porque Deus, olha, está preocupado com isso. Ele é o Deus de toda glória. Deus, Ele habita em 2 lugares. Ele habita no alto e sublime trono. Ele habita também no coração, o quê? Quebrantado e contrito. Davi diz, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, adore em espírito. Adore em espírito. Mas ele vai dizer aqui também, que agora, além de ser espiritual, ela é em verdade. O que significa isso? Primeiro, a adoração deve ser sincera e sem o quê? Falsidade. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Então é um culto falso, culto hipócrita. Não é um culto sincero. Verdade aqui tem a ver com veracidade. Veracidade. É o contrário de formalismo exterior. Mas essa palavra em verdade também significa que a adoração deve ser de acordo com a Bíblia. A Bíblia. Deus coloca lá, quando Ele revela os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos estão relacionados ao culto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Então é o seguinte, a adoração a Deus é exclusiva e a adoração a Deus não é imaginativa. Eu imagino Deus. Certo? Tem um povo aí que imagina mesmo. Tem umas intimidades com Deus que eu fico assim, impressionado. E às vezes a gente acha que Deus é um velho cansado, barbudo, né? Esclerosado. E a gente esquece que o nosso Deus é o Deus de toda a glória. E diz assim lá, Salomão diz que Deus não aceita sacrifício de tolos. De tolos. Então quando você for adorar a Deus, adora de coração. Adora em verdade, em sinceridade, porque Deus se agrada disso. Jesus está dizendo, esses são os adoradores que o Pai o quê? Procura. Quarto lugar. Qual é o primeiro que nós falamos aqui? Não tem mais o quê? Local sagrado, adoração em verdade. Segundo, se fundamenta no conhecimento. Terceiro, é em espírito e em verdade. Terceiro lugar, ele é feito com sacrifícios o quê? Espirituais. Sacrifícios espirituais. Eu me lembro quando eu era adolescente, que meu pai e minha avó pressionavam para eu ir para a igreja, eu sempre dizia que Deus não se agrada de sacrifícios, para não ir para o culto. Né? A gente torce as escrituras para a nossa própria condenação. Então, quando você quer ir na igreja, Deus não se agrada de sacrifício, Ele quer um negócio. Né? Mas eu queria chamar a sua atenção para esse ponto. Abra a sua Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Aproveitar para fazer a oração do copo d'água aqui. Você vê que isso está na moda, né? Põe o copo d'água em cima da televisão, do rádio, aí o pastor ora de lá, a bênção vem para a água, eu tomo, estou curado. Vamos ver. Isso se chama o quê? Misticismo. Misticismo. Porque Deus não precisa ungir uma água para curar você, tá certo? E teve um dia o cara falou assim, se não tiver água, pode botar cachaça, uísque, pode qualquer coisa aí, um líquido. Né? Para Deus ungir. Irmãos, isso aí é misticismo. Misticismo. Então, tem gente que vende travesseiro para você dormir e ter os sonhos de Deus. Tem aí um esoterismo tremendo hoje no mercado evangélico. Vamos ver aqui. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Vamos lá? Chegando-vos para Ele,
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5, vamos lá. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios, o quê? Espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele resume toda a adoração cristã nesses 2 versículos. Primeiro, o culto é fruto da união do crente com Cristo. Cristo é a pedra viva, eleita e preciosa, e os crentes são pedras vivas, são lascas que saem da rocha. Então veja bem, você só se torna um adorador pelo fato de você estar em Cristo. E Paulo chega a uma conclusão lá, ele diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito. Então não existe adorador verdadeiro e adoração verdadeira se você não estiver em Cristo. Segundo lugar, essa igreja que tem como Jesus a pedra viva, e os crentes também são pedras vivas, ela se forma uma casa espiritual, em contraste com o templo do Antigo quê? Testamento. Lembra que Jesus uma vez estava olhando para o templo, ele disse, esse templo aí, em 3 dias nós vamos o quê? Derrubá-lo e reconstruí-lo. Os judeus ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus estava falando de um novo templo que ele ia construir, com a sua morte e a sua o quê? Ressurreição. Então nós somos templos vivos. A igreja, quando ela se reúne para adorar, é um templo vivo. Um templo vivo. Terceiro lugar, todo crente é um sacerdote de Deus. Veja aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo. Todo crente, ele é um sacerdote santo. Santo significa o quê? Separado, para um uso específico. Para um uso específico. E aqui eu queria que você entendesse que nós vamos oferecer não sacrifícios agora cruentos. São sacrifícios o quê? Espirituais. E esses sacrifícios, eles são oferecidos pela mediação de Jesus Cristo. Quais são esses sacrifícios espirituais? A oração, o louvor, a pregação, os sacramentos, aquilo que compõe os elementos do culto cristão. São sacrifícios o quê? De natureza espiritual, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, nada de açougue no culto, nada. Não tem mais nenhum tipo de sacrifício com ele, não tem nenhum tipo de ritual, não tem nenhum tipo de imagem. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É muito interessante que os sacrifícios de adoração são agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Por que isso? Porque o meu sacrifício humano, ele pode ser imperfeito. Mas quando ele passa pelo sacrifício perfeito de Cristo, ele é recebido por Deus. Dá para entender? Tem uns irmãos que dizem assim, meus irmãos, eu não ensaiei direito aqui, mas eu vou louvar a Deus. Os irmãos me acompanham em oração. Aí dá aquelas desafinadas, aquelas coisas feias, né? Aí Deus aceita. Por quê? Passa pela mediação o quê? De Cristo. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos cantar direito. Tudo é feito pela mediação de Cristo. O sacrifício de Jesus e a sua intercessão torna cada crente aceitável a Deus juntamente com o seu culto. Lembra de Abel? Que é um tipo de Cristo? Primeiro Deus se agradou de quem? De Abel, depois da sua oferta. O nosso culto é agradável a Deus porque se nós estamos em Cristo,
nós agradamos a Deus. Deu para entender? Então, tudo no culto, toda adoração cristã passa pela mediação de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 15 e 16. Vamos lá? Vamos ler. Hebreus 13, 15 e 16. Grifa esses dois versículos aí. Vamos lá? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus o quê? Se compraz. Veja que aqui, um resumo também. Primeiro, o que é culto? O culto, ele é, por natureza, um serviço, um oferecimento. Preste atenção, você não vem para o culto para receber, você vem para o culto para o quê? Oferecer. Se Deus se agradar daquilo que você está oferecendo, aí Deus vai lhe recompensar no culto. Você já notou que você veio para o culto, chegou aqui, não adorou Deus direito, aí foi para a igreja, hoje não adiantou nada. Não adiantou mesmo, não. Não tem sermão que consegue alcançar o adorador fútil. Então preste atenção. Nós viemos aqui para oferecer. Oferecer a quem? O que diz aí? Oferecemos a Deus. Está no texto aí, vê o versículo aí, vai grifando. Terceiro, por meio de Jesus. Ele é o mediador do culto. Nós oramos em nome de Jesus, nós cantamos em nome de Jesus, nós pregamos em nome de Jesus, nós celebramos os sacramentos em nome de Jesus. Nenhum culto vai ser recebido por Deus daqui da terra, se não for por meio de Jesus Cristo. É um sacrifício espiritual. Ele diz assim, sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Cântico. Cântico. Terceiro, quarto lugar, é uma expressão de um novo estado espiritual. É fruto de lábios que confessam o quê? O seu nome. O ímpio não pode adorar a Deus. O crente adora a Deus. A igreja, por natureza, é a comunidade dos sacerdotes do Deus vivo. A adoração é de Deus. Você traz um incrédulo para o culto, ele não entende nada. Sabia disso? Vem aqui e tem pastor que está querendo agradar o incrédulo com o culto. Não vai agradar nunca, porque ele não entende nada. Ele chega aqui e diz, rapaz, eu senti assim um karma aqui diferente, umas forças negativas, umas forças positivas. É assim que o cara que não é crente entende a igreja, o culto. Ele não tem percepção espiritual, ele não tem compreensão espiritual. Mas se ele está no culto, ele ouve a palavra e o Espírito Santo age, aí existe o quê? A transformação. O culto é fruto, o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. E é interessante porque o culto, ele é confessional. Nós cantamos aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos, nós conhecemos a partir da palavra de Deus. Então, o nosso cântico, o nosso louvor tem que ser bíblico. O nosso louvor e a nossa adoração tem que refletir o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quem é Deus? Quem nós somos? O culto, ele é ininterrupto. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus o quê? Sempre. Significa que o culto não termina aqui. Né? Tem uns crentes que chegam assim, Senhor, entramos na tua presença. Aí quando sai ali da porta, saímos da tua presença. É assim? Não é desse jeito não, filho. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Cada passo que eu dou, para onde eu passo, eu estou na presença de Deus. Você não pode mais fugir da presença de Deus. Você é o quê? Santuário do Espírito Santo. Então não existe mais essa separação. Sempre.
Mas vem uma coisa que é muito interessante, porque esse culto, esse louvor, essa adoração, esse sacrifício de louvor deve também vir acompanhado de amor fraternal. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus o quê? Se compraz. Então, quando você não negligencia a prática do bem nem a mútua cooperação, você está oferecendo a Deus o quê? Um sacrifício espiritual. Estão entendendo ou não? Fazer o Enem aqui no final do ano, para ver se vocês estão sabendo mesmo. Né? Mas em quarto e último lugar, mais 5 minutos. Quarto e último lugar. Quinto e último lugar. A adoração, ela tem uma característica muito importante, que a gente tem que entender. Essa adoração, ela é racional. Racional. No Novo Testamento, são citados pelo menos 5 tipos de culto. O culto vão ou inútil, que está lá em Mateus 15, de 7 a 9. O culto ignorante, de Atos 17, 22, 23. O culto de si mesmo, Colossenses 2, 20, 23. O culto verdadeiro, João 4, 20, 24. E o culto racional de Romanos 12, versículo 1. Vamos lá. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Aqui, no grego, é logiquem, de lógica, latreia, adoração. Logiquem, latreia. É a mesma expressão que aparece em 1 de Pedro, capítulo 2. Veja bem, se você está adorando Deus inteligente, seu culto tem que ser o quê? Inteligente. Vai anular a emoção? Não. Vai anular o louvor? A alegria? Não. Mas você está adorando o que eu sei, o quê? Inteligente. Então, antes de você ficar fazendo macaquice do culto, Deus fica olhando para você. Você errei. Esse cara tinha que estar no zoológico, está na igreja. Né? Então toma cuidado com isso. Foi o pastor Hernandes que foi pregar numa igreja aí, coitado. O pastor Hernandes, eu imagino a cena. Ele estava sentado no púlpito, todo quietinho, daquele jeito dele. Aí desceu uma moça com pirueta numa corda na frente dele. Ele diz, Arival, quase eu tive um infarto. A turma inventa, traz bailarina para o culto, traz não sei o que para o culto. Isso não vale nada, irmãos. Não vale absolutamente nada. Isso não impressiona Deus. Paulo declara, significa que o culto é lógico, é inteligível. O culto cristão requer entendimento. E Paulo coloca lá quando ele trata dos dons, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente. É Paulo falando para a igreja de Corinto. Nós temos que juntar o espírito com a mente. Certo? Vou terminar, né? Quais são os elementos do culto cristão? São 5. Grava aí. Tem 5 sentidos, tem 5 dedos da mão, 5, né? Elementos de culto. Primeiro, a oração. Segundo, o louvor, a música. Terceiro, a palavra de Deus. Quarto, os sacramentos, batismo e Santa Ceia. E por fim, o ofertório. Está na Bíblia, tá? Então, pastor, vamos tirar o ofertório do culto, porque você sabe, né? Não sei o quê, pessoal aí que os pastores, as igrejas que falam só falam em dinheiro, eu não estou nem aí, meu filho. Certo? O culto a Deus envolve o ofertório.
Aí você, pastor, tirar demônio, isso é elemento de culto? Não é não. Tira lá fora. Não estou dizendo que não tem endemoniado não, tá? Certo? O que eu estou colocando é que as pessoas estão trazendo para o culto elementos que não estão nas Escrituras. Tudo bem, querem criar, inventar, tudo bem. Mas há muitas coisas que são lícitas, mas não são elementos o quê? De culto. Se alguém está doente, chame quem? Os presbíteros. Pode ungir com óleo lá, não tem problema nenhum. E você lá cura o enfermo. Podemos ter no culto um momento de oração, onde a gente vai orar pelos enfermos. Mas não é sessão de cura no culto. Deu para entender o negócio? O culto não é espetáculo humano. O culto não é show. O culto é serviço que nós oferecemos o quê? A Deus. Vocês estão com a cara de não estar entendendo nada. Estou perdendo meu tempo aqui. Hein? Vocês estão enfesados, sei o que é. Vamos orar, que está na hora. Senão eu vou ser crucificado aqui hoje pelo Ministério de Música. Vai ter preparação para cantata, a orquestra tem que montar aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ô JR, Júnior, ora por nós aí, para que Deus tenha misericórdia. Amém, Senhor. Não termina aqui. Sim, mas Senhor. um culto a Deus que continua da porta para fora. Amém, Senhor. A nossa razão de vida é Jesus Cristo. E nós precisamos entender que esse é o caminho. Deus amado, nos ajude, nos capacite. Venha ao teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Amém, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos capacite hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos.